Sandor, você é Chief Data Scientist do iFood, mas eu sei que você começou a sua carreira como economista, né? E também você teve uma atuação importante no Nubank, antes de assumir o cargo atual de Chief Data Scientist. Como é que foi, assim, por curiosidade, né? Como é que foi essa transição na sua carreira até você chegar ao cargo atual, né? Foi algo natural? Você buscou isso? Como é que foi? Natural é difícil, né? Eu acho que tô para conhecer uma pessoa que planejou tudo isso, especialmente eu. Certamente não foi meu plano. Eu fui estudar economia porque eu queria trabalhar no mercado financeiro, isso há muito tempo atrás, lá no começo dos anos 2000. Que cursei economia, quero trabalhar no mercado financeiro, comecei a fazer estágio em banco e foi bem na época da transição do mercado no poço, né, negociação ao vivo para negociação eletrônica. Então, o próprio mercado financeiro estava mudando e o pessoal estava começando a usar muito mais dados, né, de transações e o perfil do trader ele estava mudando para ser aquela pessoa que ficava no telefone o dia inteiro, para uma pessoa que olhava mais o computador e tomava as decisões usando o computador. Então, o próprio perfil do trader começou a mudar para pessoas que programavam, né? Então, quando eu entrei no mercado financeiro para trabalhar, o pessoal falou, agora tem que aprender a programar. Então, tá bom, vou aprender a programar. Durante os estágios, eu comecei a programar. Bom, terminou, eu passei alguns anos fazendo estágio, saí do banco, fui trabalhar como economista de verdade, né? Logo que eu me formei. Caí numa consultoria econômica numa área ligada à microeconomia, que fazia projeção de mercado e tudo mais, e eu era um dos únicos que sabia programar na época. Estou falando de 2006, 2007. Todo esse tempo, nessa área, ela já ligava, né, os conceitos de econometria, que é uma parte da economia, com microeconomia, e a gente fazia muito projeção de mercado, fazia um modelo de marketing mix, trabalhar com teoria dos jogos, otimização e por aí vai. E a gente seguia muito um cara que era o Hal Varian, né, que ele era economista do Google. E ele que foi um dos primeiros que falou que o estatístico ia ser a profissão mais sexy, ele fez algum comentário assim lá para 2008, 2009, a gente seguia ele. E foi bem no momento que começou essa migração, né, do que era o econometrista, aquela coisa mais formal, para o cientista de dados, né? Então a gente começou a usar cada vez mais técnicas que aproximavam mais da computação do que da economia em si, aquela coisa mais artesanal. Dentro da consultoria, a gente atendia vários clientes grandes, a gente criou uma área específica para isso, para poder contratar engenheiros de back-end, front-end, banco de dados e tudo mais. E isso foi crescendo. Então eu fiquei 10 anos nessa consultoria e passei por toda essa evolução, né? Eu vou chamar de evolução, os economistas vão ficar bravos comigo, mas para mim foi uma evolução onde você pega, né, todo aquele rigor da econometria, trabalha bastante com série temporal e por aí vai, e você migra para essa parte mais computacional. Lá para 2015, 2016, eu saí da consultoria e eu me apaixonei pelo Nubank, uma empresa rigorosamente de tecnologia, então essa era a diferença de uma consultoria tradicional para você ir para uma empresa de tecnologia, e aí a graça, né, é que você tinha acesso a uma tonelada de dados, uma frequência muito mais alta do que a vida do economista que trabalha com projeção. Passei a liderar o time de ciência de dados, então quando eu entrei lá eram 4 cientistas, isso rapidamente aumentou para 8, 9 quando eu entrei. O time mais do que triplicou de tamanho enquanto eu estive lá, eu fiquei lá por 3 anos certinho. A gente fazia de tudo, desde o modelo de risco de crédito, a atendimento, a modelos comportamentais, né, risco comportamental, tudo usando, assim, de uma certa forma, técnicas similares ao que a gente usava lá no começo, né, então muita coisa ligada à série temporal, só que numa frequência, num volume muito maior. Então mudou a tecnologia, mas o problema era essencialmente o mesmo. Você trabalhava com estatísticos, trabalhava com o pessoal da computação e assim, dá para dizer que não mudou muito. Então,
parece, né, as pessoas conversam com, pô, você é economista e tal, o que você fez para mudar? Não muita coisa, eu comecei a programar mais, tem uns problemas diferentes, lógico, é até mais abrangente, mas no final das contas o conceito é o mesmo. Saí de lá do Nubank no começo de 2019, estou no iFood tem um ano e meio, basicamente. Aí migrou completamente, né? Porque o iFood tem uma gama muito mais heterogênea de problemas para tratar. Como que essa área de ciência de dados dentro do iFood, Sandro, ela atua, né? Como é que ela funciona? E é uma área relativamente recente, ela vai quando você vai para o iFood, já existia antes. E como é que vocês trabalham também os diferentes papéis dentro dessa área? Porque não é só cientista de dados, tem engenheiros, analistas, né? A gente considera um braço de inteligência artificial 4 profissões específicas lá dentro, né? Então eu tenho os engenheiros de dados, engenheiros de machine learning, né, cientistas de dados e os analistas de dados. Então, a primeira coisa que a gente fez ao montar essa área foi colocar cada um no seu quadrado. Né? Antes, e isso é bem comum, a ciência de dados ela era vista como um mecanismo para você responder perguntas de mercado. Isso é bem comum hoje. Então, eu tenho uma área de negócios, sei lá, uma área logística, por exemplo. Eu tenho uma pergunta a ser respondida. O que acontece se eu enviar um entregador um pouco antes para coletar um pedido no restaurante, por exemplo, sei lá, 5 minutos antes do que eu costumo enviar? O cientista de dados vai puxar aquela gama gigantesca de dados dentro da máquina dele, o que couber, vai usar alguma técnica um pouco mais avançada e vai dar uma resposta. Se você usar 5 minutos, você vai ter esse resultado. 4 minutos, esse resultado gera uma apresentação, às vezes gera um dashboard, né? E mostra, e aí o tomador de decisão vai lá e fala, opa, vou por esse caminho, não vou por esse caminho. Bom, a gente mudou isso no começo do ano passado, onde o cientista de dados, especificamente, o objetivo dele é criar um pedaço de algoritmo, um código vivo, né, que vai tomar decisões táticas de forma automática. Né? Então, o engenheiro de dados vai montar aquela estrutura que vai pegar todos os microserviços da empresa. Então, imagina que a empresa tem vários microserviços, cada um cuidando de uma parte. Logística, marketing, carteira, o próprio aplicativo, o front, né? Todos esses serviços eles se juntam num lugar só, no nosso data lake, e o engenheiro de dados ele é responsável por manter esse dado e disponibilizar esse dado para a empresa inteira. Né? O engenheiro de machine learning ele vai criar uma plataforma que ela está bem colada nessa plataforma de dados, que vai permitir o cientista de dados colocar um modelo lá, e esse modelo vai receber o dado, vai passar por dentro de um algoritmo que foi treinado, por exemplo, um próprio algoritmo de dispatch. Eu quero saber quanto tempo leva para um prato ficar pronto em um restaurante. Então, o cientista de dados cria esse modelo. Entram dados de pedidos, o modelo vê que restaurante está fazendo, que prato que está sendo preparado, ele calcula um tempo, ele devolve na plataforma, e a plataforma diz, mande o sinal para o entregador daqui 3 minutos, daqui 5 minutos, daqui 10 minutos. Tudo isso automatizado. Você mesmo falou, né? A gente tem uma quantidade gigantesca de dados, e esses dados, além de serem gigantescos, eles estão concentrados em almoço e janta. Até falam, né? Um sábado à noite, um domingo à noite com chuva é que nem uma Black Friday para gente, que você não consegue prever com alguns dias de antecedência. Depois que isso está feito, então eu tenho os dados, são disponibilizados pelo engenheiro, eu tenho uma plataforma de machine learning, onde eu consigo colocar esses modelos que o cientista criou. O analista de dados pega esses números, né, para ajudar o negócio a tomar decisões estratégicas. Compensa a gente mandar eles mais cedo, mais tarde, a gente faz alguma promoção, algum incentivo, a gente comunica aos entregadores com algumas semanas de antecedência para eles aparecerem no evento. Por exemplo, daqui um mês tem Dia das Mães, apareçam, vai ter bastante pedidos para vocês, ou se direcionem para determinadas áreas, lá tem bastante pedido, alta densidade, por aí vai. Então isso, a gente faz a roda girar, né, alimentando. Então eu tenho uma parte automatizando e eu tenho uma parte que responde perguntas de negócio.
É interessante porque acho que o iFood ele exemplifica bem o que é uma empresa de dados, né? Porque acho que essa questão de ciência de dados, a área de ciências de dados, ela parece um pouco, no primeiro momento, mitológica, ao mesmo tempo abstrata, e acho que a gente já superou um pouco essa ideia de que o dado é o novo petróleo, né? A gente falava muito isso há um tempo, né? Mas a gente sabe que as empresas que são de fato disruptivas, que se propõem a ser inovadoras para os seus nichos de mercados, né? Elas não tomam nenhuma decisão sem olhar para esses dados, né? E quando a gente vai falar do iFood, essencialmente o iFood tem o aplicativo, tem o serviço e tudo mais, mas fundamentalmente o iFood é uma empresa de dados, né? O iFood nasceu já nesse mundo, o que é uma grande vantagem. Então, ele já nasceu digital, ele não precisou passar por uma transformação digital, ele não precisou se reinventar ou criar alguma coisa. Então, isso já é um belo do impulsionamento, né? Mas sim, de fato, você tem todas as decisões, todos os acompanhamentos, todas as métricas, todas as metas que são colocadas para os times, elas passam por todas essas camadas, né? Então elas são geradas nos serviços, elas são acumuladas, elas são entregues, elas são servidas ao resto dos times. Então, para nós é business as usual para pegar os dados, pegar essas informações e tomar decisões embasadas nelas. E Sandro, é uma equipe grande de ciência de dados? Você falou que também tem o chapéu da inteligência artificial, né? Então, o seu time de ciência de dados tem muitos profissionais? Está crescendo? Continua crescendo, temos vagas, estamos contratando, são algo próximo a 60 cientistas de dados que tem nesse time hoje, né? Obviamente o apetite ele é gigante, tem muito mais trabalho do que a gente consegue dar conta, né? É um time relativamente grande, né? Aqui dentro do Brasil principalmente, né? E o Grupo Movile, que é investidor, né, do iFood, né, vem de um movimento muito agressivo há cerca de 2 anos, quando a empresa anunciou que se criava um polo, né, de inteligência artificial em São Carlos, que é uma cidade reconhecidamente universitária, né, que é muito avançada nesse sentido de desenvolvimento de inteligência artificial, né. E a ambição, quando foi anunciada para o mercado, era que a Movile queria se tornar uma referência em inteligência artificial, né. O que esse tipo de ambição, ela também vai influenciar a operação do iFood para vocês que trabalham dentro da empresa, né? Eu sei que eu pergunto isso também porque eu sei que vocês, além de adotar e implementar inteligência artificial para otimizarem várias etapas do produto, vocês também olham para a inteligência artificial como uma espécie até de educação dentro da empresa. Porque eu vi, acho que numa palestra anterior sua, que você falava que tem uma espécie de curso Translator AI, né, que vai para todo mundo, até para as lideranças, né? Como que essa inteligência artificial, ela protagoniza também a operação para vocês, de dentro para fora? Entendi. Vamos lá, é uma pergunta abrangente, né? O fato da Movile ter escolhido dar essa ênfase para AI, trazer a AI para dentro e tornar isso protagonista dentro da empresa é uma ajuda com um valor gigantesco para você conseguir montar uma área dessas. Porque é algo que vem do management da empresa, dos cabeças da empresa, que falaram, nós vamos fazer esse investimento conscientemente e nós vamos aplicar AI em todas as partes da empresa, em todos os locais da empresa. Nós queremos criar produtos que são desenhados em torno de AI. Então isso veio de cima para baixo com uma força muito grande. Então as intenções são muito boas. Aí você junta isso com um investimento pesado, você facilita muito o trabalho do time, porque todo o resto da empresa está com braços abertos para falar, venha, vamos trabalhar juntos. Boa parte do trabalho de AI, ele tem uma natureza disruptiva, né? Então você já tem alguns processos que ele já possuem, pessoas, processos e prioridades, eles estão lá. Pessoas foram contratadas para executar um determinado trabalho, elas são avaliadas por esse trabalho, recompensadas por esse trabalho. De repente aparece um monte de nerds e fala, agora nós vamos virar tudo de ponta cabeça, vai ter um robô aqui, ele vai tomar essas decisões e nós vamos passar a tomar decisões estratégicas em volta disso. Ok?
Você não vai fazer isso. Você é louco? Né? Quando, na verdade, o que aconteceu no nosso caso foi, vamos lá. Né? Como é que a gente faz isso junto? Como é que a gente cria todo esse ecossistema juntos? Então, facilitou demais essa implementação, né? O trabalho, porque você remove barreiras e aí vira um problema de sentar, né? Entender esse problema com as pessoas e aplicar, né? Então, sim, você falou de São Carlos, por exemplo, fizemos investimentos em São Carlos, tinha uma parte do time de AI que estava, inclusive, continua alocada em São Carlos, né? Então, virou parte de quem somos. Então, hoje, planejamento, vamos tocar A, vamos tocar B, vamos tocar C. Tá bom. Time de AI em A, em B e em C. Às vezes dá A e B, às vezes C não dá, porque não tem tanta gente assim, mas na maioria dos projetos a gente consegue tocar. Bacana. Você, enfim, a área de ciência de dados ela é muito estratégica para a companhia e o iFood é muito popular, né? Eu uso bastante o iFood, por exemplo. Tem algum tipo de melhoria ou de lançamento de recursos, por exemplo, que a sua área de ciência de dados ela previu e trabalhou nesse recurso, por exemplo, para dar um pouco de tatear, né, a ciência de dados na prática? Você diz para o usuário, para o usuário, né, o impacto Ótimo. Isso. Tem um exemplo que eu adoro dar, que é o do tempo de entrega. Né? Então, o que é o tempo de entrega? O que é uma entrega, no final das contas, do nosso ponto de vista? Você fez um pedido num horário X, num restaurante qualquer. Eu preciso encontrar um entregador que esteja próximo do restaurante. Né? Eu preciso mandar ele ocioso, preciso mandar ele na hora exata pegar a sua comida, para não ficar lá em cima do balcão. Preciso mandar ele pelo caminho mais rápido para sua casa. Né? Isso tudo tem que ser feito com a eficiência máxima. Eu preciso te passar uma boa projeção de tempo. Vai demorar meia hora, vai demorar uma hora. Eu sempre falo, antes eu ligava para uma pizzaria e tinha 3 respostas. Era 30 minutinhos, 30 minutos ou hoje vai demorar. Essa é a resposta que eles me davam sempre. 30 minutinhos são uns 20 minutos, mais ou menos. 30 minutos é 1 hora e vai demorar. Agora não, agora o próprio consumidor ele está mais mimado, ele gosta de ver o número, ele gosta de acompanhar o caminho do entregador, então são 25 minutos, são 25 minutos. Né? Além disso, então, esse projeto ele tem diversos componentes. Primeiro, eu preciso saber exatamente quanto tempo leva para um prato ficar pronto. Se você pedir numa padaria, por exemplo, um saco de pão de queijo e um beirute, eles têm cooking times, né, tempo de preparo completamente diferentes. Eu preciso mandar o entregador lá exatamente na hora certa, porque eu não quero que ele fique parado lá esperando o produto ficar pronto. E eu não quero que ele chegue lá muito depois para pegar o produto frio. Né? Depois disso, eu preciso mandar mandar um entregador, pela rota mais eficiente também. Né? Isso a gente está acostumado a ver por aplicativos de mapa. Se você, sei lá, pegar um Waze, por exemplo, na vida, você quer ir do ponto A ao ponto B, ele vai te dar uma previsão de tempo e ele é bem preciso nisso. Né? Outra coisa, quem é o entregador, qual é o melhor entregador para fazer essa entrega? Né? Então imagina, o pior exemplo que eu consigo dar, imagina que tem um rio. Eu tenho um pedido de cada lado do rio e eu tenho um entregador de cada lado do rio. Se eu tenho um entregador ocupado desse lado do rio e aparecer um pedido novo, o meu sistema vai tomar uma decisão. Eu mando o entregador que está do outro lado do rio dar uma volta, pegar uma ponte para fazer esse pedido, porque ele é o único entregador disponível, ou eu aguardo um pouco porque o meu sistema sabe que tem um entregador que vai ficar disponível em alguns minutos. Então, às vezes, a volta completa vai levar 10 minutos, mas eu tenho um que em 5 está livre. Né? Então, olhar o todo desses pedidos, por mais caótico que seja, porque os pedidos ficam aparecendo em qualquer lugar da cidade, em qualquer momento, ajuda a gente a melhorar muito o nosso tempo de entrega. Então, a gente conseguiu melhorar o SLA, né, que é o pedidos entregues dentro do prazo, agressivamente, de 80% para 95% de pedidos entregues no prazo. Né? A gente também conseguiu diminuir significativamente o tempo de espera do entregador no restaurante, que é péssimo, né? Você fica lá esperando sem fazer nada. Né?
E isso ajuda eles a simplesmente fazer a entrega em menos tempo, no final, a entrega completa em menos tempo. Então, isso você consegue perceber que o serviço fica melhor, né, na tua mão, né? A gente enfim, eu falei que sugeri a ideia de que o iFood é uma empresa de dados, mas o iFood também é uma empresa de logística, né? Quando você fala sobre essas entregas e tudo mais, logística é uma parte fundamental do iFood, e eu sei que vocês têm também esforços e investimentos muito grandes nessa área de futuro da logística, né? E atravessa, obviamente, pela sua área, né, de ciência de dados, né? Essa é uma área que vocês estão otimizando constantemente e até mesmo criando novas soluções. A gente sabe de robozinho, de drone e tudo mais, pensando no futuro antecipando, né, que vai ser o futuro da logística. Exatamente. Para nós é uma área totalmente estratégica, né? Para os restaurantes é muito bom, porque é uma coisa a menos que eles precisam se preocupar. Não preciso contratar 10, é aquela coisa, você tem um horário de pico como restaurante. Né? Não preciso contratar essas pessoas para trabalhar esse horário de pico. Se eu tenho os entregadores disponíveis, eu consigo, o sistema do iFood consegue ser mais eficiente nessas entregas, o que é ótimo. A gente olha para vários modais, então tem elétrico, tem bicicleta, tem as próprias motos, a gente consegue criar as rotas também de forma que seja mais eficiente e, quem sabe, no futuro, combinar esses modais, por exemplo, o drone, o próprio robô entregador, né? Então você combina isso de forma a um complementar o outro, tudo isso organizado por esses sistemas que são regidos por AI. Qual é a forma mais eficiente de você fazer tudo isso funcionar? Assim como o iFood tem seus 60 ou mais de 50 cientistas de dados, outras empresas também têm disputado muito esse profissional que está bem valorizado no mercado, porque de fato tem se olhado cada vez mais de forma estratégica para esses dados, né? Então, encontrar esses profissionais tem sido um desafio para vocês? Como é que vocês também se mantêm competitivos para esses profissionais, né? Você veio do Nubank, por exemplo, né? E está no iFood hoje, né? Como se mostrar competitivo para esses profissionais? Sim, de fato é um problema contratar esses profissionais, é algo extremamente difícil. Né, mantê-los na cadeira é 2 vezes mais difícil, porque você tem diversas empresas que estão olhando para o mesmo pool de profissionais, para as mesmas pessoas, e falam, bom, eu quero eles na minha empresa. Então você tem uma boa disputa aí entre todas elas por esses profissionais que são raros. Né? O Brasil, como um todo, não é um país que forma muitos engenheiros da computação, engenheiros em geral. Então são poucas gente que você pode contratar. Eu sou muito grato pelo iFood, muito feliz, porque a gente tem um equity, né? A gente tem uma marca empregadora que ela é muito forte. Então tem muita gente que vem e fala, eu quero trabalhar no iFood. E isso é muito bom para a gente, isso ajuda a trazer talentos. Né? O iFood ajuda a trazer talentos, isso é bom. O segundo ponto a gente tem uma gama de problemas muito heterogênea. Então, eu dei um exemplo de logística para você. Então, a minha vida é maluca. Às vezes, tem dia que eu estou olhando para a logística, aí eu vou lá e estou tendo uma conversa de marketing com outras pessoas e no final do dia eu estou discutindo fraude ou tecnologias novas, por exemplo, com outros grupos. E a gente consegue dar uma certa rotatividade para os profissionais aqui dentro. Então, vem cá, trabalha com fulano em logística, depois você muda para o time de ciclano e vai atacar fraude, vamos gastar um tempo pesquisando uma tecnologia nova que a gente consegue implementar aqui e vamos construir algo juntos. Então, eu acho que estruturalmente isso tem ajudado bastante a gente manter os nossos talentos aqui dentro do iFood. Eu sou a pessoa mais viesada para dizer que se eles estão felizes ou não, mas eu acho que eles estão bem felizes. Nossa taxa de rotatividade é baixa. Boa.
E para fechar, Sandra, bem, o que você destacaria de conselho, né, em termos profissionais para essa nova geração ou para quem até queira, né, migrar para a área de ciência de dados, né? O que você destacaria de conselho para quem quer seguir o mesmo caminho que você? Essa área evoluiu bastante, né? Eu dei a sorte de pegar ela desde o começo e tal. Hoje, o mais importante de tudo é você ser um bom engenheiro de software, né? Então, você entender os conceitos básicos de criação, de construção de aplicativos, de software, né? Cada vez mais, cada dia que passa, a gente tem percebido que o problema é como é que você integra as coisas, como é que você faz um modelo funcionar, né? Então, a gente gasta a maior parte do nosso tempo fazendo as caixinhas se conectarem, né? Pega o dado daqui, arruma o dado, pega o dado de outro sistema, junta todos eles, coloca eles no mesmo lugar, serve o modelo, né? Faz com que esse modelo funcione live, monitore esse modelo, vê o que acontece com ele quando tá um dia das mães, sei lá, domingo, a hora do almoço, dia das mães, como é que esse sistema se comporta e tal, né? Tá vendo que eu quase não dei importância para a parte da modelagem, que é geralmente o modelo que é o que todo mundo gosta de fazer, né? Sim, é o filé mignon, é o que todo mundo mais gosta de fazer, mas não é isso que vai te garantir uma carreira nessa área, né? Então, quando você estiver procurando, o que eu preciso fazer, a carreira do engenheiro de machine learning, ela se aproxima muito mais do que é o cientista de dados hoje. Tanto que a gente fala, nossa carreira é 80% engenheiro, 20% estatístico, né? Então, deu uma bela de uma virada esse mercado aí nos últimos 5 anos, né? E é uma pessoa que também tem que ser cada vez mais próxima e orientada ao negócio também, né? Para agregar valor também no final do dia, né? E aí que mora o problema, né? Eu falei toda a parte de código e tudo mais, e você lembrou muito bem, precisa entender do negócio, então só ficou mais difícil. Sim. Não dá para esquecer do negócio. Sandra, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disposição e pelas informações. Foi bacana saber um pouco mais da área de ciência de dados do iFood aí, que você tem bastante trabalho, pelo visto.